Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite para quem está assistindo aí o nosso programa de hoje, exatamente iníciozinho de maio, 2 de maio de 2023, a gente está gravando aí o nosso programa de muito tema de área médica, tema de pediatria, tema de emergência, tema de autoajuda, temos notícias no jornal Acontece também. E hoje a gente está iniciando nada mais nada menos do que o nosso Bem Saúde, que vocês viram aí na abertura. E a gente está ouvindo aí músicas do Lu Santos, que vai completar agora, dia 4 de maio, 70 anos de idade. Tem um showzaço aí na TV aberta, na TV Globo, depois do Altas Horas, no sábado agora, em comemoração aos 70 anos deste grande cantor. E a gente vai ter música do Lu Santos durante o nosso Bem Saúde inteirinho. Mas a gente vai iniciar agora com uma música, um clipe internacional. Por que não? O nosso Bem Saúde está recheado de música, como todos os nossos programas, que a gente tenta levar alegria, muita paz, muita diversão para vocês, muito entretenimento e também muito conhecimento. Eu sou o Dr. Rogério Almeida e este é o nosso programa Bem Saúde, que está começando agora. De início do nosso Bem Saúde tem clipe internacional, Bon Jovi. Olha só, hein, gente? Uma música muito legal do CD Mulheres Apaixonadas, uma novela que deu do Manuel Carlos em 2003. É uma das coletâneas aí desse CD, a música do Bon Jovi, tá bom? Misunderstood, um dos clássicos aí desse CD Mulheres Apaixonadas, a gente vai estar apresentando para vocês aí agora. Eu tenho certeza que vocês vão iniciar o dia de vocês com muita alegria, ouvindo sempre música. Os nossos programas sempre se iniciam com música, que é para trazer muita alegria, muita paz. E, aliás, gente, se inscrevam, deem o seu like, compartilhe. Estamos precisando de visualizações, hein? Por favor, cada vez mais compartilhe aí para as pessoas poderem se inscrever no nosso canal. Deem o sininho também para que vocês possam receber novas notificações de novos programas aí da nossa coletânea, do nosso canal, multicanal do Dr. Rogério Almeida. E com vocês o nosso primeiro clipe internacional, Bon Jovi, Misunderstood.
E olha, gente, hoje o nosso Bem Saúde está recheado de muita atração, tá? No primeiro bloco a gente vai entrar aí com os temas de área médica, geralmente são temas direcionados aos adultos. A gente vai falar aí dessa incidência que está dando, principalmente nessa época agora, em que a gente está tendo uma variação sazonal de temperatura muito grande, às vezes a gente faz um calor durante o dia, o verão foi embora e entrou o outono, e praticamente durante a noite a temperatura diminui mais ou menos uns 10 graus, ocasionando aí principalmente quadros de gripes e resfriados nos adultos. A gente vai saber quais são as diferenças, como se fazer um bom diagnóstico e principalmente como tratar gripes e resfriados, tá certo? Não é nada além de outro mundo, mas que pode estar aí havendo algum tipo de incidência. E uma das maiores consequências, às vezes, de uma gripe ou um resfriado mal curado são as bronquopneumonias, que a gente vai falar logo em seguida aí no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente traz o tema de pediatria. A gente vai estar falando sobre um caso aqui que hoje eu vi, tá certo? Vamos falar sobre uma anemia muito diferente das anemias que a gente está acostumado a fazer os diagnósticos e tratamentos. Anemia ferropriva, a gente já tem a distinção praticamente e sabe os seus diagnósticos, tratamentos através dos exames. Mas e a anemia falciforme? Alguém já ouviu falar aí anemia falciforme em crianças? A gente vai saber como também poder tomar cuidado com esse tipo de anemia, principalmente nas nossas queridas e amadas crianças, principinhos e princesinhas. No terceiro bloco a gente vai ter aí notícias do dia, notícias da semana, previsão do tempo, temos notícias do mundo, notícias do Brasil, classificação do Brasileirão nas notícias de esporte e quem sabe aí uma notícia de entretenimento. A gente vai dar uma pesquisada aí para poder passar algumas coisas para vocês. Não tudo, porque semana que vem tem o vídeo dicas aí do mês de maio, trazendo muitas atrações. Eu e o Zé Coelho vamos estar trazendo todas as novidades para vocês dos streamings aí, da internet, da Globoplay, do Netflix, notícias também de entretenimento da TV, fuxicos e fofocas da TV com as quentinhas do Zé Coelho, mas isso tudo semana que vem o nosso vídeo dicas. Esse foi o terceiro bloco que eu falei para vocês. O Acontece entra aí sempre presente para trazer informações para vocês. No nosso quarto bloco a gente vai ter aí temas de emergência, é isso mesmo. A gente vai dar dicas para vocês quando uma criança cai e às vezes quebra um membro, ou um braço, ou uma perninha, ou às vezes até uma costelinha. O que a gente tem que fazer nessas horas? Quais são os procedimentos rápidos e de emergência que a gente deve fazer para poder dar o melhor tratamento aí para as nossas crianças, principinhos e princesinhas? E vamos também ter no nosso quinto bloco temas de autoajuda. Temas de autoajuda, como eu falei para vocês, é isso aí, é o nosso quinto bloco. E a gente vai estar falando para vocês aí algo que a gente passa durante a semana, ou às vezes durante o mês. A gente acabou terminando o mês de abril aí. E a gente sempre toca num assunto para poder trazer uma autoajuda para todos vocês. E a gente vai falar hoje sobre a dificuldade que às vezes algumas pessoas têm de se disciplinarem a determinadas coisas. A gente vai estar dando umas noções para vocês aí de algo que é muito prejudicial, que pode ocorrer na nossa vida cotidiana, que pode ocorrer na nossa vida profissional e que tudo depende do sucesso nosso, da disciplina que a gente tem com todas essas situações. A gente vai falar sobre a disciplina que muitas vezes a gente não tem perante a determinadas situações. Gente, e a gente vai terminar aí com música, o nosso Bem Saúde, trazendo aí uma coletâneazinha aí do Lulu Santos. Vai escolher uma musiquinha aí, porque olha, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu fui no show do Lulu Santos e foi muito legal, sabe? Sempre gostei muito dele, um cantor excelente, que tem músicas que talvez muitos de nós todos tivemos aí nas nossas andanças, nossos caminhos das nossas vidas, tá bom? E é isso aí, vivemos momentos muito românticos, muito bons, de vida, de profissionalismo, momentos de alegria, e com certeza estaria presente sempre aí uma música do Lulu Santos, que está completando 70 anos de idade, um excelente cantor da nossa música popular brasileira,
que merece aí todos os nossos aplausos. Espero que vocês gostem também. Gente, o nosso Bem Saúde começando. É isso aí, programa sério. A gente põe umas musiquinhas de fundo aí, pra gente poder estar sempre aí, falando algum tema para vocês. E a gente vai iniciar o nosso primeiro bloco agora com o tema de área médica, gripes e resfriados. E eu volto já já com vocês. Bem Saúde! Deixa eu arrumar aqui minha gravatinha, né? Até já! Olha só, hein, gente. E a gente está iniciando aí o nosso primeiro bloco, o nosso tema de área médica. A gente vai falar sobre algo que está aparecendo aí muito, que são as gripes e os resfriados. Aí todo mundo pergunta, poxa, mas gripe e resfriado é a mesma coisa. Não é não, gente. Existem grandes diferenças para a gente poder saber o que é uma gripe e o que é um resfriado. O resfriado simplesmente são aqueles sintomas de coriza que a gripe também apresenta, só que, por exemplo, a gente vai trabalhar resfriado, muitas vezes, às vezes tossindo, com uma dor leve na garganta, mas a gente consegue passar o dia normalmente. Escorre uma secreçãozinha clara pelo nariz, tá certo? E a gente consegue fazer tudo normalmente. A gripe não. A gripe derruba a gente. A gripe é aquele sinal em que a gente pega, já levanta, às vezes com quadro febril, com uma rinorreia, tipo uma saída de secreção hialina ou clarinha, né? Ou às vezes até escura pelo nariz, dor muscular, dor de cabeça, febre que pode durar aí uns 3 ou 4 dias e a gripe derruba. Às vezes a gente não tem nem como ir trabalhar, porque muitas vezes aqui a gripe ela se torna um quadro viral aí muito pernicioso e que muitas vezes deixa a gente sem vontade de fazer nada. Tem vontade de só tomar líquido e cama. Melhor coisa que tem, tá? Aliás, gente, olha aqui, ó. Estou tomando um copo de água, lembrando sempre para vocês que na época do verão a gente tem a tendência a se hidratar. A gente toma mais líquido do que o comum. Por quê? Porque a gente sua demais, perde muito calor e a necessidade hídrica do nosso corpo é tão grande que faz a gente ir lá e encher garrafas e mais garrafas de água. No início do frio, geralmente no outono e no inverno, a gente tem a tendência a não ter uma grande sudorese, a não suar tanto. E o que acontece? A gente acaba desidratando e não percebendo, tá certo? Então quando a gente vai urinar e a gente faz aquela urina escura, é porque a gente tem necessidade de tomar água. Então eu estou parando aqui o nosso primeiro bloco para dar uma dica para vocês. 35 ml por quilo de peso nas 24 horas é a necessidade hídrica, a necessidade de água que o nosso organismo possui. Então, por exemplo, eu tenho 60 quilos. Não tenho, né? Tenho quase 60 e poucos. Mas aí o que acontece? Multiplico 60 por 35. Vai dar mais ou menos 2.100 ml por dia nas 24 horas de água que eu tenho que consumir. Mais ou menos uns 2 litros a 2 litros e meio, tá certo? Pode dividir nas 24 horas aí em 4 tomadas, em 6, não tem problema. O importante é fazer uma boa hidratação. É a nossa dica aí. O resfriado, gente, ele é causado por um agente etiológico, um vírus chamado de rinovírus. E a gripe, ela é causada por um vírus chamado de influenza, tá certo? Como eu falei para vocês aí, existe uma grande diferença entre o resfriado e a gripe. O resfriado, ele tem uma duração média de mais ou menos uns 4 dias, enquanto que a gripe, ela tem uma duração média e um período de incubação também de 7 dias nos adultos e de 14 dias nas crianças. Então o que acontece? A gripe, ela é mais letal do que o resfriado. O resfriado tem uma tendência a ter a diminuição dos seus sintomas em 4 ou 5 dias. A gripe, se a pessoa tiver uma imunodepressão e estiver um pouquinho com sua imunidade comprometida, ou seja, com a sua defesa comprometida, ela pode adquirir esse vírus depois do período de incubação de 7 dias nos adultos e 14 dias nas crianças, começar a desenvolver esse vírus e às vezes até evoluir para uma broncopneumonia ou uma pneumonia. Tá? Então o resfriado não tem uma tendência a evoluir para broncopneumonias e para pneumonias. E as gripes, elas já têm a tendência a evoluir para broncopneumonias e pneumonias, dependendo do grau de imunidade ou de defesa em que tiver o organismo dos nossos pacientes, tá bom? O contágio, gente, se dá por contato, tá certo?
às vezes a gente pode estar presente aí a vários tipos de pessoas, às vezes as pessoas estão gripadas ou estão resfriadas, e o que, que acontece? Por a nossa imunidade às vezes estar um pouco baixa, por a gente não ter uma alimentação sadia, por às vezes a gente fazer uso de fast foods diários, que a gente está sempre falando sobre isso, por às vezes a gente fazer uma ingesta de refrigerantes, que eu sempre falo que o refrigerante deixa o nosso sangue ácido e propicia a vírus e muitas vezes a bactérias, ou às vezes até a esses resfriados. Isso traz muito a nossa imunidade, faz com que a gente às vezes adquira todos esses tipos de coisas. Então uma alimentação saudável é fundamental para que a gente possa estar com o nosso organismo muito forte, muito menos debilitado do que outros tipos de pessoas que não se alimentam bem, e fazer frente aí a uma melhor diminuição da incidência de nós pegarmos estes vírus, tanto de resfriados como de gripes, tá certo? A gripe, ela costuma atingir as vias aéreas superiores, deixar o nariz bem congesto, ela aparece com quadros febris, ao passo que o resfriado não. O resfriado, ele não traz febre, ele traz uma coriza, como eu falei para vocês, e também às vezes uma coceira ou uma dor na garganta, tá? Que dura mais ou menos uns 3 ou 4 dias. E já a gripe não. A gripe derruba a gente, deixa com febre, deixa com sintomas de nariz entupido, voz anasalada e pode evoluir para broncopneumonias. O diagnóstico do resfriado é feito pelos sinais e sintomas que eu falei para vocês, tá certo? Um simples resfriado não provoca febre. A partir do momento que vocês começam a ter sinais de tosse, uma secreção muito escura, febre alta e começa a passar de 3 ou 4 dias, esse diagnóstico se faz através da avaliação de um médico, no caso, um clínico geral nos adultos, um pediatra no caso das crianças, ou às vezes até um geriatra no caso dos nossos queridos jovens sêniors, os nossos idosos. E aí o que acontece? Vai depender muito do quadro clínico do paciente. Então às vezes a gente tem pessoas que estão com um quadro arrastado aí de gripe de 3 ou 4 dias ou mais até, evoluindo para 7, 10 dias, e aí já é necessário se fazer uma avaliação diagnóstica um pouco mais penetrada e principalmente mais cuidadosa e zelosa para que esse paciente não evolua para broncopneumonias. Então, no caso, esse paciente ele é avaliado aí por um pronto atendimento, e no caso de 7, 10 dias de febre, a gente já tem que dar uma antenadinha aí, ligar nossa sirene de emergência para a gente poder saber se esse paciente não está evoluindo para uma broncopneumonia ou uma pneumonia, tá certo? Bom, então o diagnóstico é feito por um clínico geral, no caso, que eu falei para vocês, por um exame clínico do paciente e muitas vezes até um exame radiológico. A partir do momento que a gente considera, às vezes, um quadro de gripe que evoluiu para uma broncopneumonia ou para uma pneumonia, a gente tem que fazer o uso de exames laboratoriais, um hemograma, para poder saber a que ponto que esse foco infeccioso está atingindo, para a gente poder diferenciar se são vírus ou se são bactérias. Normalmente, quando a gente faz um hemograma e vê que os glóbulos brancos estão muito acima do normal, entre mais de 10 mil, 11 mil leucócitos glóbulos brancos aí no sangue, a gente necessita entrar com antibiótico terapia para poder combater essa pneumonia, que com certeza não é mais uma pneumonia viral ou uma broncopneumonia viral. Seria mais complacente com uma broncopneumonia ou uma pneumonia bacteriana, tá certo? E isso tudo tem que ser visto e revisto por um clínico geral ou um pediatra no caso da criança. Aqui a gente está falando sobre tema de área médica, temas relacionados a adultos, diferenças entre gripes e resfriados, tá bom? Normalmente os resfriados são tratados com analgésicos e antitérmicos, no caso, né? Às vezes o paciente tem um pouquinho de coriza, um pouco de dor, faz uma nebulização com soro fisiológico, o uso de
Cloreto de sódio, que é o rinossoro praticamente, ou outro tipo de descongestionante nasal que vocês possam ter, aí um Salsep, ou às vezes um Aresis, o que vocês tiverem aí. Mas é importante que faça a umidificação das nossas narinas todos os dias, mesmo que a gente não esteja gripado ou resfriado. Por quê? Porque quanto mais úmido o nosso nariz fica, menos bactérias, menos vírus, menos fungos e menos ácaros vão vir até nós, tá certo? O tratamento, gente, das gripes e dos resfriados vai muito além do que, por exemplo, o paciente pode apresentar. Às vezes tem pessoas que estão com os quadros arrastados aí, e como eu falei para vocês, foi diagnosticado uma broncopneumonia, uma pneumonia, avaliando esse paciente, vendo que ele tem condições de poder ir para a sua casa ou para o seu lar e fazer o tratamento em casa, é importante que a gente faça o uso de antibiótico terapia nos casos de broncopneumonias e pneumonias relatadas aí por exames de imagem, os raios-x, tá certo? Então é muito importante aí que a gente possa fazer o uso também de uma alimentação muito regrada, uma alimentação tipo, sabe, canjinha da vovó, sopa da vovó, muita água, muito líquido, é importantíssimo para que a gente possa melhorar aí e entrar num diagnóstico melhor e num prognóstico melhor aí com os tratamentos que foram prescritos pelo colega aí, no caso, um médico, tá certo? Plantonista aí de pronto atendimento, para que vocês possam evoluir da melhor forma possível, tá bom? Às vezes a gente faz uso de um antialérgico para poder diminuir um pouco as corizas, ou às vezes até de um expectorante, pode ser um expectorante natural, um chazinho da vovó, tá certo? Aquele chazinho de gengibre com limão, com mel, tudo isso sendo avaliado sempre por um médico, tá certo? Para que a gente possa evoluir da melhor forma possível, tá bom? Às vezes se necessita fazer uma inalaçãozinha, com às vezes algum com broncodilatador, para poder melhorar aí, soltar toda essa secreção que a gente às vezes fica guardando no nosso pulmão, para que a gente possa aí tá evoluindo da melhor forma possível, tá bom? Eu espero, gente, que esse primeiro bloco aí tenha esclarecido a vocês. Foi o tema de área médica, a gente falou sobre diferenças entre gripes e resfriados, tá certo? E vamos de música, para a gente poder finalizar esse nosso primeiro bloco. Sou o Dr. Rogério Costa Almeida e a gente vai vir aí com o nosso segundo bloco, já, tema de pediatria. Vamos falar sobre anemia falciforme. Espero que vocês fiquem aí comigo. Até já, a gente volta com o nosso Bem Saúde. E o nosso Bem Saúde volta já, com o nosso segundo bloco, tema de pediatria, anemia falciforme. Fique aí, hein? É muita informação para você. Até já! Voltamos aí com o nosso Bem Saúde. Segundo bloco, a gente vai estar falando aí temas de pediatria, anemia falciforme. Gente, hoje eu tive um caso aqui, eu tenho vários casos de anemia falciforme, mas graças a Deus todos evoluem muito bem. Só que eu tive um caso aqui de uma criança que realmente não estava evoluindo bem, que teve até que tomar uma transfusão de sangue. Para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente precisa dar uma definiçãozinha aí para vocês do que significa anemia falciforme, tá? Vou deixar a musiquinha aqui em tomzinho bem baixo para a gente poder estar falando aí com vocês sobre a anemia falciforme. Então, gente, a anemia falciforme ela é uma anomalia hereditária, ou seja, é uma anomalia genética que não é contagiosa, tá? Apesar da maioria das crianças que sofrem este tipo de anemia terem descendência africana, muitas vezes a gente se engana porque podem ser afetadas outros tipos de crianças descendentes, por exemplo, de região do Médio Oriente, do Mediterrâneo e da Ásia do Sul. Os glóbulos vermelhos, que são estruturas do nosso sangue, eles possuem uma proteína chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina ela tem a função de levar a oxigenação para todas as partes dos órgãos do nosso corpo. Para o cérebro, para o coração, para os rins, para tudo quanto é tipo de órgão, tá certo? E o que acontece? Quando a gente tem uma hemoglobina, essa hemoglobina na anemia falciforme, ela não tem
a estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, só para dar um exemplo, tá certo? Por isso que ela chama falciforme, porque ela tem uma forma de foice, aquele instrumento que a gente usa para cortar grama, para cortar mato, para fazer aí uma limpezinha no jardim do dia a dia das nossas casas, tá certo? Então vou mostrar para vocês como é que é a estrutura normal da hemoglobina na anemia falciforme. Então olha só, gente, a hemoglobina que eu falei para vocês, que é um pigmento, tá certo? Avermelhado, que é uma estrutura do glóbulo vermelho, uma proteína que serve para levar oxigênio para todos os nossos órgãos, todas as partes do nosso corpo. Então no indivíduo normal, o glóbulo vermelho é assim, tá? Arredondado, como vocês estão vendo aí, tá certo? Com esta imagem estrutural, só que quando o glóbulo vermelho é falciforme, ou seja, na anemia falciforme, as moléculas de hemoglobina são anormais, como vocês podem ver aqui, ó, em forma de foice. Por isso que chama falciforme, tá bom? Olha só, tá certo? Então, essa é uma hemoglobina normal e esta é uma hemoglobina da anemia falciforme. Para uma criança poder saber, principalmente se a gente tem uma criança com anemia falciforme, é preciso que o pai tenha traços falciformes e a mãe também tenha os traços falciformes, para que esta criança tenha anemia falciforme, tá bom? Quando a criança nasce, é feito o teste do pezinho. Se vocês forem ver, existe uma investigação diagnóstica também no teste do pezinho, que avalia se essa criança vai ter os traços falciformes e posteriormente a anemia falciforme. Está lá no teste do pezinho. Normalmente, isso já é avaliado nos primeiros dias de vida, depois do 7º dia que a criança colheu o teste do pezinho, o resultado, assim que sair, ele vai demonstrar se essa criança tem os traços falciformes. E mais para frente, nos exames laboratoriais, principalmente nos exames de rotina em que a gente faz, eu sempre peço a prova de falsização. No 6º mês de vida e até antes, se essa criança tiver sido diagnosticada com os traços falciformes logo no teste do pezinho, tá bom? Então é muito importante, porque às vezes a gente vai diagnosticar em adulto que a pessoa tem uma imunodepressão, às vezes tem um olhar amarelado, uma pele amarelada, e às vezes a gente não sabe que essa pessoa é portadora da anemia falciforme. Então é importante que nos exames de rotina das nossas crianças a gente peça a prova de falsização para a gente poder fazer o diagnóstico correto da anemia falciforme. E como que a gente pode fazer o diagnóstico, principalmente das nossas crianças? Primeiro, a gente precisa analisar todos os sintomas e sinais clínicos que essa criança está apresentando. Muitas vezes é uma criança que tem febre recorrente, é uma criança que não consegue se alimentar direito, é uma criança que não tem o seu desenvolvimento neuropsicomotor normal, é uma criança que às vezes não tem o seu crescimento normal, é uma criança que às vezes está muito abaixo do peso, é uma criança que não se alimenta bem, que tem dificuldade para respirar, que tem cansaço muitas vezes, infecções recorrentes, desidrata com facilidade, tem uma exposição aí muito grande a temperaturas muito quentes ou frias, uma diversidade aí, não consegue se adaptar a essas temperaturas principalmente, tá certo? E apresenta dores nos ossos. Às vezes tem crianças que têm dor nas pernas, dor nos braços e a gente não consegue fazer o diagnóstico. Tem febre recorrente. Nossa, doutor, mas meu filho todo mês está com febre. É importante que a gente possa fazer uso de alguns exames de rotina e adequando aí a prova de falsização. Então, sempre nos meus exames, eu sempre solicito a prova de falsização no meio do hemograma, da glicemia. Não custa, vai colher sangue, já aproveita fazer essa investigação diagnóstica, tá? Eu fiz há um tempo atrás o diagnóstico aí de uma colega de trabalho. Ela trabalhava na área da limpeza, trabalha na área da limpeza, do setor onde eu trabalho também, ali no meu outro emprego. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tinha muito tempo em que ela ficava com os olhos amarelos, dor nos braços, dor nas pernas, e
ela nunca tinha feito uns exames mais adequados a isso e uma investigação mais adequada. Ela só fazia hemograma, sempre diagnosticava uma anemia. Aí eu peguei e falei pra ela, quer saber de uma coisa? Vamos pedir todos aqueles exames que a gente pede pra criança? Então eu pedi um hemograma, pedi glicemia, pedi tireoide para ver se não tinha distúrbio de tireoide e pedi a prova de falsização. E o ferro sérico também. Não é que o ferro veio muito baixo, a prova de falsização veio positiva e essa pessoa adulta de 20 e poucos anos foi diagnosticada com anemia falciforme, tá bom? Foi um diagnóstico que foi feito muito tardiamente. E isso não pode acontecer, porque às vezes essa criança, ela pode evoluir muito mal. E a gente precisa estar sempre de olho, porque na maioria das vezes, quando a gente faz um diagnóstico que a criança está em crise de falsização, que a gente chama, é porque ela já teve febre, ela já teve dor, ela já tem dor abdominal frequente, e aí a gente vai fazer um exame de sangue e ver uma hemoglobina em torno de 6, 7, e abaixo de 7, normalmente essa hemoglobina tem que ficar acima de 12, 13, para a gente não considerar a criança como anemia. Abaixo de 6 ou 7, a gente tem que fazer até transfusão sanguínea, tá certo? Então, o tratamento vai ser muito cuidadoso e muito detalhado aí nos cuidados que a gente vai ter que ter de acordo com que os sinais e sintomas que essa criança está apresentando, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente precisa estar sempre detalhando isso tudo, esses sinais e sintomas, porque a anemia falciforme ela é uma anemia hereditária, ela é uma anemia que ela aparece aí de acordo com a condição genética que muitas vezes essas crianças estão sendo acometidas. E também, gente, a gente precisa estar sempre avaliando os sinais e sintomas. Tem criança que às vezes ela evolui muito bem, às vezes não tem nem anemia, tá certo? E passa com anemia falciforme pro resto da vida. Mas tem crianças que não, que tem anemia falciforme um pouquinho mais perigosa, uma anemia que praticamente acomete essa criança, ela está sempre evoluindo mal, porque ela pega uma infecção, ela tem uma baixa resistência e ela acaba entrando em crise de falsização e às vezes precisa fazer transfusão sanguínea, e é muito importante que a gente fique sempre de olho nessa criança. Eu, concomitantemente, eu não só configuro aí uma dinâmica de ter um acompanhamento comigo, que sou pediatra, mas também eu sempre verbalizo para os pais para que eles possam estar aí fazendo um acompanhamento com um especialista de sangue. Eu peco por excesso, mas eu encaminho por hematologista, tá certo? Porque eu acho que é importante que se faça uma avaliação aí para que a gente possa estar sempre aí fazendo um melhor diagnóstico, um melhor tratamento. E toda criança que tem anemia falciforme não pode fazer reposição com ferro, porque o ferro impregna o organismo, debilita ainda mais, diminui a resistência do organismo e acaba fazendo com que a criança tenha crise de falsização mais graves. Então a gente sempre se utiliza de ácido fólico no tratamento das crianças com anemia falciforme e não com ferro, tá certo? Esse tipo de anemia, gente, às vezes a criança ela pode apresentar uma palidez cutânea, mucosa, uma palidez da pele e às vezes os olhos amarelados, tá certo? Quando a criança está apresentando olhos amarelados, é sinal de que está havendo alguma infecção no organismo que debilitou o organismo e a crise de falsização está aparecendo, tá certo? A gente tem crises também vaso-oclusivas, os quais a obstrução dos vasos sanguíneos em qualquer ponto do organismo são provocadas pela deformação dos glóbulos vermelhos. Essa situação ela origina falta de oxigênio na zona afetada do organismo. Os sintomas eles dependem dos locais onde os vasos sanguíneos estão bloqueados, embora sintomas mais frequentes sejam as dores nos ossos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que ficar muito de olho naquela criança que às vezes tem uma palidez, que tem infecção recorrente, que tem dor nos ossos, que tem olhos amarelados, que tem febre recorrente. E muitas das vezes que essas crianças entram em crise de falsização,
é obrigatório que a gente se utilize de antibiótico terapia para prevenir as infecções bacterianas, tá certo? Criança que já tem o diagnóstico de anemia falciforme e que está apresentando febre mais do que 3 dias, começa a ficar ictérica, com os olhos amarelados, começa a ter baço, muitas vezes a barriga começa a estufar, porque o baço é um órgão que é o lixeiro do nosso organismo, é ele que acaba com todos os glóbulos vermelhos que estão velhos, plaquetas, glóbulos brancos. E o fígado também é um importante órgão nosso, porque ele vai ajudar a digerir as gorduras que a gente adquire. Então, é importantíssimo verificar isso, que às vezes essa criança está com um abdômen muito distendido por causa do baço e do fígado que estão muito palpáveis e aumentados. É o que a gente chama de hepatoesplenomegalia, tá? Então, aumento do fígado, hepatomegalia, e aumento do baço, esplenomegalia, tá certo? Então, a gente precisa aí de uma avaliação, um ultrassom, precisa levar essa criança para o pronto atendimento para que essa criança seja avaliada. Toda criança que tem anemia falciforme, que está com 2, 3 dias de febre e não está evoluindo bem, pronto atendimento, precisa ser avaliada por um pediatra, precisa ser solicitado um hemograma. Não dá para liberar essa criança sem saber se ela tem um grau de comprometimento aí de anemia. Às vezes ela tem uma hemoglobina de 6, 7, precisa de uma transfusão imediata, e aí a gente transfunde e essa criança começa a evoluir bem, tá certo? Normal, mas precisa estar sempre a olhos ligados, né, para que a gente possa aí ter um melhor diagnóstico, um melhor tratamento e um melhor prognóstico da anemia falciforme das nossas crianças. Sendo que essas crianças têm que sempre estar sendo acompanhadas também por um hematologista, tá bom? Gente, terminamos o nosso segundo bloco, com muita alegria aí, tema de área médica, tema de pediatria, é o nosso Bem Saúde, e a gente volta já já com o nosso terceiro bloco, é o Acontece chegando aí na sua casa, notícias do mundo, notícias do Brasil, notícias do esporte e entretenimento também, tá certo? Já já a gente volta. É o nosso Bem Saúde. Bem Saúde está de volta já já. É o terceiro bloco chegando. É o Acontece, nosso jornal. As nossas informações sempre presentes aí. O Bem Saúde volta já já. Até já. Se inscrevam, compartilhem, deem o seu like, visualizem, deem o sininho para que vocês possam receber novas notificações aí dos nossos programas. E esse é o Bem Saúde, o nosso programa de temas de área médica. É um programa um pouquinho mais sério, mas sempre tem aí uma alegria, uma musiquinha para poder trazer aí um dia a dia muito feliz. E lembra, gente, temos vida, temos saúde, temos Deus em nossa vida e isso é o mais importante. Vamos levantar aí? Vamos ver que outras pessoas têm problemas piores do que o seu, tá certo? Para que a gente possa aí ter aquela força, aquela garra e combater cada vez mais a depressão, o pânico, tudo de ruim e cruel que às vezes possa vir até nós. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. É o Bem Saúde chegando aí na sua casa. Até já! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Jornal Acontece, entrando aí na sua casa, o nosso Bem Saúde. No Jornal Acontece de hoje, o primeiro bloco
a gente vai ver notícias do mundo. Segundo bloco, notícias do Brasil. Terceiro bloco, notícias do esporte, classificação do Brasileirão. E no quarto bloco, notícias de entretenimento. Algo que aconteceu aí de fuxico, de fofoca, da TV, da internet, algo que você precisa saber. Ficar bem informado. O nosso Acontece que está começando agora. Informação. Nem tudo bem, saúde. Não acontece. E no primeiro bloco, nas notícias do mundo, a gente tem os seguintes destaques de hoje. Encontro na ONU debate medidas a serem adotadas contra a poluição química. Pesquisa aponta defasagens no rastreamento do câncer na África e nas Américas. Estudo projeta milhares de mortes e lista de países que mais sofrerão com as ondas de calor. No Conselho de Segurança, Guterres pede diplomacia para a resolução de conflitos. Puxados pela guerra da Ucrânia, gastos militares mundiais têm recorde de 2,24 trilhões. Turbulência financeira ameaça países em desenvolvimento, alerta UNCTAD. Acordo global para combater pandemias pode se tornar realidade em 2024, indica a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos derrubam um sistema internacional online de venda de senhas roubadas. A ONU confirma 146 atividades irregulares com material nuclear em 2022. Também destaca que contaminação por minas terrestres ainda afeta 67 países. A meteorologia tem papel-chave na transição energética, afirma a Organização Mundial. O problema com a inteligência artificial não é artificial ou inteligente. O mundo joga um caminhão de lixo por minuto nos oceanos. Que absurdo, hein? Papa expande leis contra abuso sexual na Igreja Católica. Esses aí foram os principais fatos do mundo nesta semana, no primeiro bloco do nosso Acontece. E a gente vai partir para o segundo bloco, Notícias do Brasil. E agora a gente está entrando no nosso segundo bloco, Notícias do Brasil. Vamos que vamos, hein, gente? Arthur Lira decide adiar votação da PL das fake news no plenário da Câmara. Política externa. Farei todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina, diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após reunião com o Fernandes. A gente não consegue nem ajudar o Brasil, quanto mais ajudar os outros países, né, gente? A gente precisa se entrar primeiro aqui dentro, para depois começar a ajudar os outros. Aqui os brasileiros estão precisando de ajuda. Juiz da Lava Jato determina a nulidade de decisões de Moro contra Cabral. Estados Unidos enviarão 1.500 soldados para a fronteira com o México, diz fonte. Brasil quer socorrer a Argentina falida. 3 brasileiros ainda aguardam saída do Sudão, diz Itamaraty. Mais uma notícia do Brasil aí, hein, gente? Avião de pequeno porte sofre pane e faz pouso forçado no mar no Maranhão. Banco Central não deve cortar juros antes do segundo semestre, diz economistas. A gente vai sofrer mais um pouquinho aí, hein? Juros altíssimos. Tá vendo aí cartão de crédito de 14 está chegando a 19,5% ao mês. Cuidado, hein, com cartão de crédito, gente. A melhor coisa que tem, às vezes, é a gente fazer uma renegociação. Tá certo? Acabar com o cartão de crédito, porque a renegociação tem juros bem mais baixos do que a gente ficar pagando aí um mínimo e cada vez mais se endividando aí com o cartão de crédito. Olha aí, hein, gente, uma notícia importante aí. Variante Arcturus é detectada no Brasil. Conheça os sintomas. O Ministério da Saúde informou que a variante Arcturus do coronavírus, também chamada de XBB 1.16, foi detectada no estado de São Paulo. Ela foi sequenciada pela primeira vez na Índia em janeiro deste ano, estando presente em 40 países atualmente. A linhagem vem sendo tratada desde meados de abril como uma variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde em função da sua rápida disseminação nas últimas semanas. Embora provoque sintomas diferentes em comparação com as cepas passadas,
como conjuntivite e quadros de febre alta. A nova linhagem não apresentou até o momento potencial para causar novas ondas de morte e hospitalizações, glória a Deus, ou então gerar riscos mais graves à saúde dos infectados, segundo especialistas. Gente, esse aí foi o nosso segundo bloco do Acontece, trazendo as notícias do Brasil. A gente volta com o terceiro bloco aí, trazendo as notícias do Campeonato Brasileiro. Nosso terceiro bloco vem trazendo aí a classificação do Brasileirão Série A, temporada 2023. Em primeiro lugar, o Botafogo com 9 pontos. Em segundo, Fortaleza com 7 pontos. Em terceiro, Palmeiras com 7 pontos. Em quarto, Internacional com 7 pontos. Em quinto, Fluminense com 6 pontos. Em sexto, Cruzeiro com 6 pontos. Em sétimo, Grêmio com 6 pontos. Em oitavo, São Paulo com 4 pontos. Em nono, Vasco da Gama com 4 pontos. Em décimo, Atlético Mineiro com 4 pontos. Em décimo segundo, Bragantino com 4 pontos. Em décimo terceiro, Flamengo com 3 pontos. Em décimo quarto, Atlético Paranaense com 3 pontos. Em décimo quinto, Bahia com 3 pontos. Em décimo terceiro, décimo sexto, Goiás com 3 pontos. E na lanterninha, décimo sétimo, Corinthians com 3 pontos. Em décimo oitavo, Cuiabá com 1 ponto. Em décimo nono, Coritiba com 1 ponto. E em vigésimo, o América de Minas Gerais com nenhum ponto, tá certo? E, se eu não me engano, eu não lembro se eu falei, em 11º, o Santos com 4 pontos, tá bom? É isso aí, nós fizemos aí o nosso terceiro bloco, classificação do Brasileirão, temporada 2023. E a gente segue aí com notícias, no quarto bloco de entretenimento. Vamos ver se tem alguma novidade aí. Olha só, gente, no nosso quarto bloco, notícias de entretenimento aí, Super Mario Bros. Que estreou aí estreou aí como grande estrela nos cinemas, nas grandes telonas aí do nosso cinema do Brasil inteiro. Já trouxe nada mais, nada menos do que a marca de $1 bilhão na bilheteria. Olha só, hein, gente, quanta gente que assistiu, hein? Gente, olha, a gente tem aí uma série muito legal para vocês na Globoplay. Eu assisti aí esse final de semana, no último feriado, as 6 temporadas do The Good Doctor. Muito bom. Assistam, gente, é muito legal. Vocês vão assistindo a primeira temporada, a segunda passa, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a gente não para. E aí a gente está aguardando a 7ª temporada, que logo logo vai estar presente aí também na Globoplay, tá bom? Vale a pena vocês assistirem. A gente recomenda aí The Good Doctor, uma série muito legal aí para vocês assistirem. Gente, tem grandes novidades aí também aí na TV aberta. A Globo está estreando programação nova. E segunda-feira que vem a gente vai estar aí com o nosso Vídeo Dicas, falando sobre a nova novela das 21 horas, Terra e Paixão, tá certo? E também estreou aí Todas as Flores, segunda temporada. Gente, a primeira temporada foi excelente. Eu tô assistindo aí a segunda temporada de Todas as Flores, não tá sendo a mesma coisa. Eu não sei o que aconteceu, se o João Emanuel Carneiro, o autor aí, se perdeu um pouco nessa segunda fase da novela, mas vamos ver com os próximos capítulos se a gente consegue se entusiasmar mais um pouquinho aí, tá bom? Gente, esse foi o nosso Acontece, que está terminando agora. É isso aí. Acontece não terminou não, gente, ainda. Tem o 5º bloco, previsão do tempo para essa semana. A gente vai estar mostrando para vocês o tempo no Brasil. Olha aí, hein, gente. Maio começou ontem, estamos no segundo dia hoje de maio. E entre maio e junho haverá uma forte frente fria que chegará pelo centro-oeste e parte do sudeste. Pois além de forte, será continental. Além de outra mais forte frente fria em meados de junho também, segundo alguns modelos meteorológicos. Tem previsão de frio aí para os próximos dias de 2022? Como que vai ser a temperatura em maio? Gente, as temperaturas máximas caem em 2 graus, de 24 a 22 graus, raramente caindo abaixo de 18 e ultrapassando 28. As temperaturas mínimas em 2 graus, de 17 a 15 graus, raramente caindo abaixo de 11 graus ou ultrapassando 19 graus.
Olha só, hein? Em maio é o segundo mês do outono e muita gente já conta com aquele friozinho típico da estação. As temperaturas elas caem naturalmente nos estados do sul e do sudeste com a diminuição da insolação. À medida que os dias passam e vamos nos aproximando pouco a pouco do solstício de inverno em 21 de junho próximo, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas, com o sol nascendo cada vez mais tarde e se pondo um pouco mais cedo, dia a dia. Mas para os paulistas, maio começa quente. Tá dando para ver, porque está um calor danado. A previsão é de que a primeira semana de maio seja quente no estado de São Paulo. Pode-se dizer que o mês começa muito quente que os padrões de maio. A cidade de São Paulo, por exemplo, deve ter temperaturas máximas de 27 graus a 29 até quinta, dia 4, e madrugadas com temperaturas mínimas de 17 a 19. Isso significa que na próxima quinta-feira, as tardes serão temperaturas de 4 graus a 6 graus, acima da média normal para maio, e madrugadas de 2 graus a 4 graus mais quentes. A média de temperatura máxima para maio de São Paulo é de 23 graus e a média normal das temperaturas mínimas é de 14 graus. Tá certo? Bom, até quinta, a Grande São Paulo, bem como a maioria das áreas do estado de São Paulo, não terá chuva. O ar fica seco e o sol vai aparecer forte o dia todo. Na sexta-feira, uma frente fria vai se aproximar do litoral sul de São Paulo e algumas pancadas de chuva estão previstas para a divisa com o Paraná, para o sul e parte do leste do estado. Há uma possibilidade de chuva à tarde na Grande São Paulo e para a Baixada Santista. A temperatura deve ter uma ligeira queda, mas só nessas regiões ao sul e leste do estado. No fim de semana, após a passagem desta frente fria, um vento fresco deve entrar no estado de São Paulo e causar uma ligeira queda da temperatura, mas o friozinho nem vai chegar no que os paulistas sentiram no feriado do dia 21 de abril. Essa é a previsão do tempo aí para essas próximas semanas aí de maio. Vamos aguardar o inverno em junho, hein, gente? Próxima semana a gente volta com a previsão do tempo e o nosso Acontece está terminando agora. E a gente volta agora com Bem Saúde no nosso quarto bloco, tema de emergência. A gente vai falar sobre fraturas, quedas e fraturas em crianças. A gente volta já já. É o nosso Acontece indo embora e chegando no nosso Bem Saúde, o nosso quarto bloco. Tema de área de emergência, emergências médicas em pediatria. Até já. E nós voltamos com o nosso Bem Saúde. Gente, quarto bloco aí, a gente está entrando nas emergências médicas pediátricas. E a gente vai saber aí, como eu falei para vocês no final do Acontece, o que a gente pode fazer quando uma criança sofre um traumatismo. Ou quando às vezes ela quebra um braço, quebra uma perna. O que acontece quando ela cai, se machuca. O que a gente tem que fazer? A gente vai saber nesse quarto bloco aí, emergências médicas. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida, Bem Saúde! Olha só, hein, gente, quem nunca viveu aí uma experiência de às vezes ter um filho ou uma filha que estava brincando, às vezes até numa festa, um evento, e de repente sofreu uma queda e fraturou um braço, ou às vezes até mesmo um pé ou uma perninha, né? Porque criança ela é muito flexível, ela tá para lá e para cá. Quando ela vem numa festa, a primeira coisa que ela faz é se juntar com os amiguinhos e querer brincar, e de repente nessas corridas, né, nessas brincadeiras, ela acaba até sofrendo uma lesão ou às vezes até mesmo um trauma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma. Por quê? Porque criança, gente, cai e se machuca. Claro que não é, a gente não quer que a criança sofra uma queda nem um traumatismo, mas às vezes é impossível que na nossa idade de infância a gente não tenha sofrido isso. Eu mesmo, nossa, dei muito trabalho para minha mãe. Eu já tive lesão contusa aqui na testa, no queixo, no joelho, já quebrei tornozelo, quebrei 3 vezes o pé. Nossa, foi assim, uma criança terrível, peralta pra caramba. Brincava, vivia a minha infância, né? E por isso que tem esses tipos
recordações, né? Recordações que foram meio traumáticas para os meus pais, mas que, graças a Deus, correu tudo bem, né? Alguns sustos que eles levaram, mas estou aqui firme e forte. A mesma coisa aconteceu com os nossos filhos, praticamente, nossas filhas. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa, né? Quem não for parar num pronto-socorro com um filho ou com uma filha com uma lesão cortocontusa, ou às vezes uma criança que caiu em cima do braço, ou às vezes que fraturou o pé jogando bola, né? Um menininho ou uma menininha aí, isso é mais do que normal, tá certo? O bom é que sempre os ossos das crianças estão em desenvolvimento e, com certeza, há menos prejuízo do que, por exemplo, se fosse o osso de um idoso. O osso de idoso é um osso mais fraco, é um osso que é difícil de consolidar. Quando consolida, graças a Deus, é porque ele teve aí uma quantidade de cálcio, de substâncias que proporcionaram esse tipo de reconstituição aí. Mas na criança é bom porque a criança está em desenvolvimento e os ossos são mais firmes, mais fortes, né? As células estão cada vez mais se fortificando aí e promovem uma melhoria aí até da própria fratura, da própria consolidação dessa fratura, tá bom? Então vamos levar aí umas considerações vantajosas quando a criança, principalmente, ela está em desenvolvimento. Então há uma maior dificuldade para a ocorrência de fraturas, grande proporção de fraturas incompletas, menor incidência de fraturas cominutivas, quebra do osso em mais de 2 fragmentos, capacidade de remodelação, cicatrização ou calo ósseo mais veloz, melhor e mais rápida recuperação após a fratura e menor necessidade de cirurgia para reduzir e fixar fraturas. Isso aí são as características vantajosas nos casos de crianças. E as desvantajosas são fraturas próximas à cartilagem de crescimento, podem causar deformidades e déficit do crescimento. Uma deformidade ou sequela pode ter repercussão em toda a formação educacional, profissional, social e psicológica de uma pessoa. Menor cooperação para recomendações como, por exemplo, não andar, não correr, ter cuidado e dificuldade em aceitar o gesso ou imobilizações prolongadas. Os tipos de fraturas em crianças, a maioria das fraturas em crianças, elas acontecem após quedas no ambiente doméstico ou às vezes em algum evento, como eu falei para vocês, afetando em maior proporção os membros superiores, clavícula, punho, antebraço e cotovelo, tá certo? Clavícula, tá certo? Antebraço, braço, tá certo? E cotovelo também. Punho também, né? Caso alguém tenha testemunhado o acidente, é importante relatar ao médico o contexto que a criança caiu ou foi atingida, a situação que ela mais sente dor, como por exemplo se grita ou chora durante a troca de fralda ou às vezes até mesmo ter o braço pressionado. Muito cuidado aí com os traumatismos crânioencefálicos que a gente já falou em um bem saúde, aí tem que tomar muito mais cuidado, tá certo? Observar todo o nível de consciência da criança e principalmente também levar ao pronto atendimento para fazer um raio-x de crânio, tá? No caso de fraturas, às vezes é recomendável até uma hospitalização, mas não é o caso. Nós estamos falando de traumatismos de membros superiores e inferiores em crianças. Então a primeira coisa, a criança caiu, se machucou, levem ao pronto atendimento, nem que seja para fazer um raio-x, ela vai passar pelo traumatologista, tá certo? Que é um ortopedista de plantão, tá? E a gente fala trauma porque é trauma de emergência, ortopedista já é algo que dá para ser feito, por exemplo, algo que praticamente uma avaliação de rotina e não uma avaliação de emergência. A avaliação de emergência é feita pelo traumatologista de plantão no pronto atendimento, tá certo? Precisa ser avaliado o tipo de fratura, tá certo? Se não há lesão de pele, né? Se é uma fratura fechada, se é uma fratura aberta ou exposta, quando existe na pele uma ferida que se comunica com a fratura. Pode ser de qualquer dimensão, inclusive se resumindo a um ponto. Uma fratura patológica ocorre quando o osso é afetado por problemas prévios que o enfraquecem, como doenças congênitas, infecções e lesões benignas ou malignas. Fraturas por estresse ocorrem em ossos submetidos a esforço contínuo, tá certo? Fratura desviada, os fragmentos do osso se deslocam. Fratura articular,
quando há acometimento da articulação, descolamento epifisário, quando atinge a placa de crescimento, fratura em galho verde, ou osso é lascado ou trincado, sendo que um lado dele permanece íntegro. Fratura subperiostal ocorre sobre o periósteo, membrana resistente que envolve o osso, tá bom? Gente, a dor imediata é o sintoma mais importante da fratura. Então, muitas vezes, a gente leva essa criança, feito uma imobilização, essa fratura melhora 100% porque ela vai ser consolidada e com certeza os sinais e sintomas de dor vão diminuir. Quando as dores se tornam persistentes é porque muitas vezes não houve uma fratura e sim uma luxação. E muitas vezes a dor da luxação é muito maior do que a dor da fratura, tá certo? Precisa ser administrado aí anti-inflamatórios, compressas, às vezes fazer compressas com água gelada ou compressas de gelo para poder melhorar. O primeiro passo é a imobilização, tá certo? Se não houve uma fratura que necessite de uma cirurgia, né, de um caráter cirúrgico, é só fazer a imobilização aí do membro para que possa ser consolidado aí a fratura, que o osso volte ao normal. E precisa de uma avaliação pós tratamento para que possa ver se esse osso voltou ao lugar novamente, se não houve nenhuma debilidade aí móvel da própria, do próprio osso que prejudique essa criança. Então, uma criança caiu, machucou-se, leve ela ao pronto atendimento para que possa ser avaliada. Não tente colocar osso no lugar, não tente fazer nada que possa trazer prejuízos para a saúde dessa criança. Simplesmente calma, se controle, né? Quem é o papai ou a mamãe aí que está mais calmo, pega a direção do carro, a mamãe vai segurando a criança, chega lá, vai ser avaliada por um pronto atendimento e o profissional, que é o traumatologista, vai saber o que fazer. Não tente fazer nada em casa que possa prejudicar aí a saúde dessa criança e principalmente também o desenvolvimento ósseo dessa criança, tá certo? E, claro, sempre o bom senso. Teve alguma queda, vai lá para o pronto atendimento para poder fazer aí uma avaliação do traumatologista, tá bom? Gente, quinto bloco se finalizou aí, emergências médicas, a gente falou sobre o que fazer no caso de criança que sofre um traumatismo ou de membro superior ou de membro inferior. No caso, se quebra, por exemplo, o braço, ou se quebra o pé, ou se quebra uma perna, tem que sempre procurar um pronto atendimento para ser melhor avaliado. Com certeza, um traumatologista ou ortopedista que tiver de plantão, ele vai estar receitando, aí, prescrevendo uma medicação à base de anti-inflamatórios, vai avaliar, por exemplo, às vezes se teve alguma fratura e que essa fratura ocasionou uma lesão, corto-contusa, tem que ser administrado antibióticos também. Em último caso, essa criança também pode ser às vezes submetida a uma internação para uma intervenção cirúrgica, se no caso tiver tido uma fratura exposta ou às vezes um membro que não tem como a gente fazer a imobilização e encaminhar essa criança para casa. Tá bom? Gente, é isso aí. Quinto bloco terminando, é o nosso Bem Saúde. E a gente volta já já com o tema de autoajuda. É o Bem Saúde. É o nosso programa de temas de área médica. É isso aí. Já falamos no primeiro bloco, tema de área médica, falamos sobre gripes e resfriados. No segundo bloco, temas de pediatria, a gente falou sobre anemia falciforme. Terceiro bloco teve o Acontece com as notícias aí que você precisa saber para ficar bem informado. Num bom dia muito caloroso, num boa tarde muito delicioso e num boa noite com aquele soninho bem gostoso. É isso aí, é o nosso Bem Saúde, voltando com o sexto bloco, já já aí, tema de autoajuda. E o que a gente vai falar do tema de autoajuda? No tema de autoajuda a gente vai falar sobre às vezes a dificuldade que a gente tem de nos disciplinar nos nossos ambientes dentro de casa e principalmente também dentro do nosso trabalho. Até já! Gente, e nesse nosso sexto bloco, quinto bloco, desculpa. No nosso quinto bloco a gente vai estar trazendo aí no nosso tema de autoajuda
algo que a gente talvez possa ajudar muita gente aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está falando hoje no tema de autoajuda sobre indisciplina. Indisciplina significa não ter disciplina, violar regras ou às vezes até mesmo desobedecer algo que foi subordinado a nós. O que acontece? A indisciplina, gente, ela é causada por uma constância de fatores com a nossa própria vida pessoal. Se a gente, por exemplo, tem uma indisciplina na nossa rotina do dia a dia, a gente tem um compromisso de trabalho. Por exemplo, a gente tem que estar no nosso trabalho 8 horas da manhã. Aí você sabe que para você chegar no seu trabalho às 8 horas da manhã, você vai ter que enfrentar alguns tipos de percalços. Por exemplo, a condução, né, que muitas vezes pode dar um atraso. Então você tem que calcular todo esse tempo para que você possa ter não aquela correria toda, mas sim uma disciplina na cronologia das tarefas que você tem. Então eu tenho que estar 8 horas no trabalho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acordar 1 hora ou 2 horas antes, se por exemplo eu pretendo tomar um café sossegadamente. Então eu vou levantar devagar, eu vou até o banheiro para fazer as minhas necessidades fisiológicas, eu vou tomar o meu banho, eu vou escovar o meu dente, tudo isso vou me arrumar para que eu possa estar com o tempo disponível para poder tomar o meu café antes de ir para o meu trabalho. Aí eu começo a trabalhar 8 horas da manhã. Se eu, por exemplo, não compactuo a cronologia do meu tempo para que eu possa chegar no meu trabalho e obedecer todas as regras que tem, todo aquele tempo, todas as minhas tarefas, eu acabo sendo indisciplinado. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho disciplina dentro da minha casa, dentro da minha vida pessoal, eu não vou ter disciplina nos outros lugares. Então, eu vou ser um profissional que praticamente vou trazer transtornos para a pessoa que trabalha comigo e muitas vezes alguns tipos de transtornos para mim mesmo. Porque eu não vou me sentir capacitado a ponto de, por exemplo, conseguir realizar as minhas tarefas profissionais. E isso acontece muito. Por quê? Porque a gente vai deixando passar. Um dia a gente faz isso, outro dia a gente faz novamente, outro dia a gente faz novamente. E isso vai se tornando algo que vai se tornando muito avassalador no sentido de que a pessoa não liga mais. E aí ela acha que é normal. E aí ela começa a cometer não só indisciplina com ela mesma, dentro de casa, porque ela não tem uma rotina, ela não tem uma obrigatoriedade com o tempo que ela está tendo, e ao mesmo tempo com os outros também quando ela chega no trabalho dela. E aí é onde surgem as insatisfações. A pessoa chega, já sabe que está chegando atrasada, vai ter que dar uma desculpa, tá certo? Não realizou o que tinha que ter sido realizado naquele tempo que deveria ter sido realizado, e aí ela acaba atrapalhando toda a sua rotina profissional. E é onde os percalços da vida profissional começam a surgir. É onde, por exemplo, os comentários, fulano chega atrasado, fulano não está conseguindo fazer o que tem que fazer dentro das suas determinações. E aí, gente, geram problemas. Por quê? Porque nenhuma empresa vai admitir que, por exemplo, uma pessoa seja indisciplinada dentro daquele local de trabalho. Por quê? Porque às vezes ela pode ter até a falta de disciplina dentro da sua casa. Mas no local onde ela trabalha, que não é o seu local de residência, não é a sua vida pessoal, é a sua vida profissional, ela vai ter que se adequar a uma disciplina. Ela vai ter que fazer todas as suas tarefas, cumprir todo o seu papel, porque senão ela vai descontentar a empresa e aí ela vai estar sendo particularmente submissa a uma possível advertência, e essa possível advertência pode praticamente fazer com que haja uma adequação a uma possível demissão. E isso é uma das causas maiores de desemprego no nosso país. Às vezes é a indisciplina de nós mesmos, tá certo? Então, a gente precisa dar
sempre um suporte. A gente precisa ser humano para a gente poder entender o que às vezes está acontecendo, tentar levar para essa pessoa que está sendo indisciplinada tudo o que está acontecendo de errado, tentar provar para ela que ali está havendo um erro. Porque nem todo mundo tem esse tipo de paciência. Às vezes tem pessoas que não têm esse tipo de paciência. Tem empresas que não querem saber. Se o funcionário, o colaborador, hoje em dia, como a gente fala, não estiver sendo o que a empresa está querendo dele, ele não está se dando totalmente como a empresa está necessitando desse tipo de colaboração, infelizmente, essa pessoa acaba sendo mandada embora, sendo desligada da empresa e muitas vezes não podendo exercer seu papel profissional. Então, gente, é importante que a gente mantenha a organização, a execução correta, tá certo? E o planejamento de tudo para que a gente possa se dar bem na nossa vida pessoal, nos darmos bem na nossa vida profissional e cada vez mais termos credibilidade perante as pessoas para que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível. Eu sempre falo que às vezes a gente tem que ser caprichoso nas menores situações, porque são nas maiores que um dia a gente vai estar, em que a gente vai ser valorizado e a nossa credibilidade vai estar sempre presente. Então, gente, disciplina no trabalho é algo que é importantíssimo, tá certo? A gente nunca deve fazer... Meu pai sempre falou uma coisa que uma vez ele viu no exército, quando ele prestou o serviço militar, ele disse que a primeira frase quando ele entrou lá estava escrito: tudo que tem que ser feito tem que ser bem feito. E a gente precisa ter isso na mente. A gente precisa ter capricho nas coisas, tá certo? Muitas vezes vocês pegam e veem, nossa, o doutor Rogério, olha, ele fica arrumando a gravatinha, não sei o que tal. Não é, gente. É porque eu gosto de ser caprichoso nas coisas que eu faço. E principalmente também eu gosto de trazer capricho e credibilidade para as pessoas que estão me ouvindo, para que elas possam acreditar naquilo que eu estou passando, tá certo? Então por isso que eu tenho essa coisa, eu não gosto de nada desorganizado, nada fora do lugar. A minha casa não tem louça, porque cada prato que a gente usa, a gente lava, tá certo? Para que não haja acúmulo. Eu odeio tarefa, tá certo? Eu prefiro fazer as coisas sempre numa forma mais de rotina, ou às vezes até de organização, para que eu não tenha tarefas exacerbadas e que eu me canse demais para fazer algo que eu tenho que fazer. Então eu procuro manter a minha casa sempre organizada, a gente sempre mantém lá em casa, somos 2 pessoas no início, sempre dia de semana, e 4 ou 6 pessoas até, às vezes 7 ou 8 no final de semana, tá certo? Porque vem os filhos, vem as filhas, então a gente acaba sempre aí tendo o final de semana um pouquinho mais recheadinho, sempre muito gostoso, mas assim, a gente precisa manter uma organização, tá certo? Uma limpeza, uma asepsia sempre. A disciplina, na gente é tudo, tá certo? Então, eu procuro sempre trazer isso para vocês, para que vocês possam cada vez mais serem e conseguirem êxito em tudo que vocês fazem, desde as mínimas coisas até as grandes coisas, porque são as pequenas coisas que a gente faz com capricho, com carinho, com atenção, é que a gente consegue fazer as grandes coisas, e aí a gente se torna sucesso. O sucesso depende disso, das pequenas coisas, para que a gente possa evoluir cada vez mais e ter um sucesso nas grandes coisas, ser bons profissionais, serem ótimos e falar, nossa, tá vendo? Ele saiu daquela empresa pequena e se tornou um grande empreendedor, sabe? É isso que eu quero para que todas as pessoas possam adquirir. É esse conhecimento de disciplina, não indisciplina. Indisciplina até na escola, quando a gente é pequeno, ou às vezes até em casa, ou às vezes até na nossa educação, é muito feio, tá certo? É horrível a gente ver uma pessoa indisciplinada. A gente procura até às vezes evitar um pouco o contato com as pessoas indisciplinadas, porque elas não trazem certos tipos de coisas boas para nós.
Então a gente procura ajudar, procuramos, mas se a pessoa às vezes não quer ser disciplinada e quer continuar na indisciplina, então às vezes a gente tem que largar de mão. Porque aí ela que vai percorrer o caminho dela e ela que vai procurar ver o que ela está errando para procurar cada vez mais acertar. Às vezes as pessoas precisam cair no chão e não só a gente se utilizar de bengala ou às vezes de proteção para que essas pessoas possam evoluir. Às vezes elas precisam andar sozinhas, então elas precisam cair no chão, começar a se levantar sozinhas para poder ver que a vida é isso, é aprendizado e evolução, tá bom? Gente, esse foi o nosso tema de autoajuda, o nosso Bem Saúde que está terminando. Hoje foi meio curtinho, mas deu para falar muita coisa. O Bem Saúde é um programa muito legal, quase que eu caí aí, desculpem aí a nossa falha. E, como eu falei para vocês, sábado, agora a gente tem um show do Lulu Santos na Rede Globo de televisão, logo depois do Altas Horas, para quem curte o Lulu, como eu curto também. Dia 4 de maio ele está fazendo aniversário e a gente vai fazer uma homenagem para ele aí com uma música no final aí do nosso Bem e Saúde. E é agora, no nosso 7º bloco. E amigos, não se esqueçam da nossa água. Olha aqui, ó. Gente, 35 ml por quilo de peso, tá bom? Nas 24 horas de água, tá? Esse copinho aqui tem 250 ml, não, 200 ml, tá certo? E a gente precisa de hidratação no outono e no inverno, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Consumam menos sódio, evitem, para a gente ter uma boa saúde, principalmente refrigerantes, evitem muitos processados, por exemplo, tem gente que só come hambúrguer, tem gente que só come linguiça, só come salsicha. Evitem esse tipo de coisa. Eu sei que a carne está cara. Compre uma carne moída de segunda, dá uma moidinha, coloque uns legumes aí, use um pouco mais de azeite, não frite, não use frituras, tá certo? A fritura ela libera acroleína, que é uma substância altamente tóxica para o nosso organismo. A gente não pode deixar isso vir até nós, tá? Evitem também os condimentos. Muitas pessoas fazem utilização de mostardas, ketchups, e isso tudo pode dar até câncer de colo retal. Fragmento de lá do intestino, final do intestino grosso, e a gente pode ter câncer aí, principalmente nas pessoas que fazem muita utilização disso. Nós estamos tendo jovens, hoje eu recebi aqui algumas pacientes, eu sempre faço a história da primeira vez das crianças, e aí eu pergunto sobre as mães, como é que foi a gestação e tal. 3 jovens de 26, 27, 25 anos com pré-eclâmpsia, pressão alta na gestação, porque fazem uso de uma alimentação desregrada. Quem quer ter filho e filho saudável precisa fazer uns 2 anos de alimentação saudável, tá bom? Gente, esse é o nosso Bem Saúde que está terminando aí. Um grande beijo para vocês. Semana que vem eu volto com o Zé Coelho. Temos o Vídeo Dicas. A gente vai ter muita atração no Vídeo Dicas. Vai ter entretenimento, fofoca, fuxico. O Zé Coelho vai estar nas quentinhas do Zé Coelho. Vai ter música, vai ter clipe. Vai ter todas as novidades dos streaming aí da internet, Globoplay, Netflix. Novidades dos teatros de São Paulo. Vamos ter novidades nas telonas também. A gente vai estar falando sobre a nova novela das 9 aí, Terra e Paixão. E é isso aí, é o nosso Bem Saúde e a gente vai terminar com música. E a gente vai terminando o nosso Bem Saúde
E olha, eu já tô me preparando, hein? Porque semana que vem tem gravação do Vídeo Dicas. Gente, se inscreve, deem o seu like, ajuda a gente pelo menos a chegar a 100 visualizações nesse programa Bem Saúde, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana com o Vídeo Dicas.